Bem-vindos novamente aos vídeos sobre C# e ADO.NET. Vimos no vídeo anterior então finalmente como adicionar corretamente uma encomenda à nossa base de dados. Vamos neste vídeo começar por tratar aqui de um aspecto interessante, que é, a seguir à introdução de uma base de dados, todos os campos são apagados, ok? São resetados, isto é, este volta a ser texto 0, texto nada e esta quantidade igual a 1. Então aqui no gravar, vamos aqui, antes ainda da mensagem ser apresentada, vamos colocar aqui um reset aos campos. Temos então que o combo clientes.text será igual a nada, o combo produtos.text será igual a nada e o count quantidade.value é igual a 1, ok? Porque são os valores que estão ali por defeito. E portanto temos este aspecto resolvido. Falta-nos apenas então agora mostrar como é que nós podemos apresentar as encomendas na nossa tabela, ok? Nesta grelha encomendas. Ora, como podemos ver aqui, quando entramos dentro da nossa form, ok? E como já existem duas encomendas guardadas, eu aqui vou abrir a base de dados, reparem, existem aqui já duas encomendas guardadas, automaticamente o que deveria acontecer era, assim que eu clicasse em gerir encomendas, iriam aparecer as encomendas aqui na minha tabela. E elas não estão a aparecer. Então o que nós vamos fazer é simplesmente o seguinte. Vamos aqui fechar o nosso programa e vamos criar aqui um método que vai ser, neste caso, privado, private, void, não vai retornar nenhum valor, constrói grelha encomendas. Okay. O que é que este método vai fazer? Vai fazer isto mesmo. Constrói a grelha de encomendas registadas na BD, na base de dados. Okay. Como é que nós vamos então fazer isto? Ora bom, o Data Grid View tem então essa capacidade fantástica de nós lhe podermos passar uma fonte de dados através do seu data source, ok? Que é uma propriedade que estará aqui, data source, que nós aqui não vamos poder definir, vamos definir naquilo que se define o runtime, ok? Neste momento estamos no design time, é o modo de design, quando estamos a desenhar a nossa aplicação, quando ela estiver a ser executada é o modo de runtime. E quando for o modo de runtime, nós vamos poder definir o data source e automaticamente a tabela é atualizada com os dados que queremos. Então vamos aqui ao constrói como clientes, ok, vamos aqui colocar constrói grelha de encomendas, ok, constrói a grelha de encomendas. E agora aqui vamos então fazer a ligação, SQLCE connection, ligação, igual a new SQLCE connection, e depois main.str ligação. Muito bem, ligação.open, ok, e depois ligação.close. Ora, primeiro grande problema que nós aqui vamos ter. Como é que nós vamos definir o data source, ok? Nós não temos forma de definir um data source a partir, por exemplo, disto. Reparem, SQLCE comando igual a new SQLCE comando, ok? Vamos ter aqui uma string de Structured Query Language, de SQL, e depois a ligação. No entanto, o que acontece é o seguinte, como nós já tivemos a ocasião de ver nos vídeos anteriores, o objeto SQLCE Data Reader vai lendo os registros e vai deitando-os fora. Então nós temos que encontrar uma forma de guardar os registros aqui dentro, à medida que eles forem sendo lidos, ok? Portanto, neste caso, SQLCE Data Reader dr é igual a comando.executeReader. E quando isto for executado, o que vai acontecer é que o dr vai ter a capacidade de ler cada um dos registros de encomendas que estão na base de dados. Tudo certo. Então, o que é que nós vamos ter que fazer a seguir? Nós vamos ter que fazer um for, ou melhor, um while
dr.read, isto é, cada vez que ele lê e se prepara para um registro que exista na base de dados, ele vai ter que fazer qualquer coisa. Vai ter que, por exemplo, adicionar linhas aqui à nossa tabela. Ora, eu vou aqui introduzir, se calhar não é introduzir propriamente, mas utilizar um data table, ok? DT, por exemplo, é igual a new data table e depois vou-lhe chamar até resultados, embora não seja necessário atribuir-lhe um nome. E no meu DT eu vou começar por adicionar colunas. Columns.head e neste caso o que é que eu vou querer? Vou querer o ID encomenda. Okay? E o ID encomenda eu sei que é do type of int. Depois o dt.columns.head nome, ou melhor, cliente, ok? Neste caso é o nome do cliente, type of string. E perguntar-me, então, mas como é que eu vou buscar o nome do cliente se na tabela das encomendas não existe o nome do cliente, só existe o seu ID? Ok, já lá vamos, ok? dt.columns.add produto, ok? Type of string. E finalmente o dt.columns.add dt.columns.add quantidade type, ok, type of int, ok, int. E temos aqui então a estrutura da nossa data table, ok? Eu estou a utilizar isto porquê? Porque eu depois simplesmente vou fazer o seguinte aqui. Vou colocar grelha encomendas.data source é igual a dt, ok? E o dt é a minha data table. É uma fonte que pode ser utilizada para definir o conjunto de informações que serão apresentadas na minha grelha. Ora, então o que é que vai acontecer aqui de cada vez que é lido um registro a partir da base de dados? Eu vou criar uma nova linha para esta tabela, ok? Esta tabela aqui é virtual, faz parte do ADO.net. Vou criar uma nova linha, vou inserir os valores dentro dessa linha e depois vou adicionar a linha ao data table. Isto genericamente procede-se da seguinte forma. Data row nova linha é igual a dt.new, ok, não é dr, é dt.newRow. E o que vai acontecer é que a partir do momento em que esta declaração for lida, a nova linha vai assumir a estrutura de dt, que contém, neste caso, 4 colunas, ok? Então eu vou colocar aqui nova linha id encomenda vai ser igual a dr id encomenda, ok? Nova linha nome é igual a dr nome. E a pergunta ainda deve estar no ar. Porque, então, mas onde é que eu vou buscar o nome? Eu já vou responder. Produto é igual a dr produto e nova linha quantidade é igual a dr quantidade. Ok, faltou aqui fechar isto. Tudo muito bem. Para finalizar, dt, que é o datatable.rows.add, vou adicionar uma nova linha, que é a nova linha, que contém já todos os dados inseridos. Ora, parece-me que está tudo muito bem encaminhado, falta-nos apenas definir aqui a string de ligação, ok? E o que eu vou fazer é o seguinte, eu quero selecionar, select, asterisco, from, encomendas. Ok? Na prática é isto que existe. Eu quero adicionar as encomendas. No entanto, as encomendas não contêm toda a informação que eu necessito, nomeadamente o nome
do cliente. Como é que eu vou buscar o nome do cliente? Então vou utilizar aqui algo que depois iremos ver em maior detalhe, que é uma join. Okay? Eu vou juntar as tabelas e vou fazê-lo da seguinte forma. Neste caso, write join clientes on encomendas.id cliente igual a clientes.id cliente. Parece tudo muito complexo. Mais uma vez volto a sublinhar, iremos ter a ocasião então de explorar com mais detalhe cada uma destas instruções de SQL. Mas eu vou explicar muito rapidamente. Nós temos aqui o lado esquerdo e o lado direito. Temos aqui as encomendas que vão assumir a tabela do lado esquerdo e depois do lado direito os clientes. E o que eu estou a dizer é simplesmente o seguinte: seleciona tudo o que existe dentro de encomendas e que possa ser ligado à tabela que está do lado direito, neste caso clientes, okay? Desde que nas encomendas o ID cliente corresponda, seja igual, à tabela clientes e ID cliente. Okay? E então ele vai buscar todos os dados. E reparem que quando eu falo em todos os dados estou a falar também e não só no nome dos clientes. Vai buscar o ID do cliente, vai buscar a sua morada, etc. No entanto, eu depois aqui nesta minha estrutura apenas peço alguns elementos. Eu posso depois acrescentar mais elementos. Vamos então executar aqui para ver se há algum erro. Okay? Executar. Gerir encomendas. Okay? E cá estão então os valores já apresentados. Reparem como aparece o ID da encomenda, 1, e depois o 0, e depois o nome, João Ribeiro, Joaquim Santos. Os produtos, okay? Triciclo e avião, e a quantidade 3.1. Reparem aqui, para terminar este vídeo, e nós iremos ter a ocasião de falar sobre a Data Grid View durante alguns vídeos, porque é um objeto com imensas propriedades e métodos, etc. Mas reparem como eu aqui posso, por exemplo, organizar as colunas por ordem alfabética e ele automaticamente alinha ou faz a ordenação das diferentes colunas. Okay? Reparem, eu posso organizar por ordem alfabética ou por quantidades decrescente ou crescente. E, portanto, vimos desta feita como mostrar aqui os nossos resultados. No próximo vídeo vamos aqui fazer uma ou outra alteração à nossa tabela para que ela não apresente aqui este espaço que não é necessário, e vamos atualizar aqui os registros também, e vamos finalmente adicionar aqui um botão para eliminar uma determinada encomenda.